Bom dia, pessoal, tudo bem? Vim cá hoje falar para vocês a nossa aula aí, né, do dia 24. E conforme a gente terminou ontem, vou fazer aquele exercício proposto, né, que é aquele exercício que tá no slide que eu passei para vocês, continuando a nossa aula de ontem. Então, escrevi aqui, né, esbocei, né, o esquema, onde que ele fala que eu tenho uma parede composta pelo meu material A e meu material B, né? Em A, eu tenho geração. Em um lado da parede A, ela tá isolada. Então, aqui eu teria T0, T1 e T2. A taxa, a geração, né, volumétrica, que tá por unidade de volume, vale 1,5 vezes 10 a 6. O K é 75, o LA é 50 milímetros, LB 20, KB 150. Ele me deu que ele tá perdendo calor por convecção e me pediu aqui para achar todas as temperaturas dessa parede, que seria T0, T1 e T2. Antes da gente começar, a gente tem que fazer as nossas considerações, né? Então, eu vou considerar unidimensional, vou considerar propriedades constantes, né? Então, vou colocar aqui propriedades constantes, vou considerar radiação desprezível, né? Porque eu não tô tendo radiação, né? Considerando unidimensional apenas na direção X, propriedades constantes, porque a gente tá usando o K, vai usar o H também, e radiação desprezível. A gente tem outra consideração que a gente tem que fazer, que é considerar quando eu colo o material A com B, eu gero uma resistência de contato. Então, minha resistência de contato, no caso aqui também, ela vai ser desprezível, né? Eu vou ter que fazer essa consideração para a gente poder resolver. E também ele é regime estacionário, né? A gente tá vendo que a gente tá trabalhando apenas com regime estacionário. Então, fica um pouco fácil, porque ele quer primeiro, na letra A, a temperatura de T2. Então, a gente poderia vir cá e fazer um balanço nessa superfície. Então, eu tenho o que está chegando aqui por condução, é o que está saindo aqui por convecção, correto? No meu balanço de superfície. Então, na letra A, o que eu teria? Eu teria que o meu Qconde de condução vai ser igual ao calor de convecção. Mas o que está chegando aqui? O que seria esse Qconde, que é o calor de condução? O que está sendo gerado aqui dentro, pessoal, é o que vai passar para cá, o que vai passar para cá, uma vez que a gente está trabalhando com regime estacionário. Só que o que está sendo gerado, a unidade que está sendo gerada aqui, ela está em volume, né? Então, é 1 vezes 10 a 6 watts por metro cúbico. Mas, se eu multiplicar esse valor aqui pelo LA, né? Se a gente tiver, que aí eu vou colocar para vocês que é o que a gente vai achar o fluxo. Se eu pegar o fluxo para Q de X e multiplicar o meu Q ponto, né, que tá aqui, vezes o LA, então minhas unidades seriam watts por metro cúbico, vezes metro, né, que é o LA, o que vai acontecer? A gente vai achar o meu fluxo. Então, eu passo aí a ter o meu fluxo, a gente vai encontrar esse fluxo aí. Então, eu vou fazer isso. Então, a gente vai achar que a Q de X vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 6, vezes o LA, né, que é onde que tá tendo geração, que vale 0,05. E aí, a gente vai achar o fluxo. Vou fazer essa conta aqui rapidinho, pra gente ver quanto que vai dar. Então, o meu fluxo, ele deu aqui 75.000 watts, né, por metro cúbico. Depois vocês conferem esse resultado aí, por favor, né? Esse aí foi o valor do meu fluxo. Então, eu vou ter que o meu fluxo, ele vai ser igual ao que tá perdendo calor por convecção. Então, eu vou ter que Q de X vai ser igual ao calor perdido por convecção. Quem que é o calor perdido por convecção? É o H, né? A temperatura da superfície que ele tá perdendo calor por convecção, né? Que no caso, ele vale T2. Então, vai ser T2 menos o T infinito. E aí, a gente consegue achar. Então, eu vou ter que vai ser 75.000, né? Watts por metro cúbico. Vai ser igual ao meu coeficiente convectivo, que vale 1.000. T2 menos a temperatura do fluido, que vai valer, no caso, né, vai valer 30.
Então, eu vou conseguir, né, achar aí o meu T2. O meu T2, o resultado dele, resolvendo essa continha, deu 105 graus, né? Que seria esse valor. A letra B, ele pede para achar a temperatura máxima. A temperatura máxima, como a gente falou ontem, né? Vou só subir aqui para a gente poder ver, mexer a câmera. Ela vai ser aqui aonde que a gente tem a temperatura em T0, que é onde que eu tenho a temperatura máxima do meu sistema. Por quê? A minha parede está isolada aqui, então aonde que ele vai acumular, né, a maior energia, dando aí a maior temperatura, vai ser aqui, né? Na verdade, ele não vai, eu falei até errado, ele não vai acumular, né? Porque essa energia, o que está sendo gerada, vai passar para cá, vai passar para cá. Mas como aqui eu não estou perdendo calor do lado esquerdo da minha parede, é aonde que eu vou ter minha temperatura máxima. E aí, a gente pode usar, né, aquela formulazinha de temperatura máxima que a gente aprendeu ontem para a parede, né? Que a gente viu que era para T de x igual a 0, a gente vai ter que vai ser o Q ponto, né? Vai ser o L sobre 2K mais TS. A gente viu essa fórmula lá ontem, né? Lembrando que isso aqui se refere a onde está tendo a minha geração. Então, o meu L aqui, na verdade, vai ser meu LA e o meu K também vai ser o meu KA. E essa temperatura da superfície, ela nada mais é do que quem? Aonde está tendo geração aqui no meu sistema, a temperatura de superfície seria quem? T1, né? Então, a temperatura de superfície aqui, ó, esse TS, ele está se referindo aí a T1. É T1 que ele quer achar. Isso aqui que vale TS. Só que se a gente analisar essa equação, eu tenho que ponto LA tem 2K, mas eu não tenho T1. Então, a gente tinha que achar T1 antes para eu achar a temperatura máxima, né? E aí ficou fácil. Por quê? Aí a gente pode aplicar, né, um método de resistência, se a gente quiser. A gente nem escreveu o circuito aqui por resistência, eu vou colocar ele aqui, ó, que aí a gente teria, né, o T0, aonde está gerando, eu não tenho resistência, né, aqui é o meu Q ponto, aonde está tendo geração, a gente falou isso ontem também, sempre. Depois eu vou ter a resistência de T2 até, de T1 até T2, né, que vai ser o KB sobre o LB. Observe vocês que eu não estou utilizando a área, porque a gente está trabalhando com fluxo em função da área, né? E depois a gente vai ter a outra resistência, que vai ser o T infinito sobre o H infinito. Também não vou colocar a área, porque eu estou trabalhando com resistência. Então, esse seria o meu circuito. Essa temperatura eu já conheço, e essa aqui também eu já conheço. A gente achou ela na letra A. Então, se eu sei que o meu fluxo está passando aqui é 75.000, está passando de T2 até o T infinito, aqui também vai ser 75.000. Então, eu teria duas opções para achar T1. Ou eu posso ir daqui para cá, considerando todas as resistências que tem embaixo, então fazer T1 menos T infinito sobre as duas resistências, ou eu posso fazer T1 menos T2 dividido por essa resistência aqui. Então, depende da forma que a gente quiser trabalhar. Eu vou optar pela equação menor, né, pessoal? Que eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou ter que o meu fluxo Q de x, ele vai ser igual a T1 menos T2 sobre a resistência que está embaixo, que é KB sobre LB. Então, eu vou ter que 75.000, né, que é o meu fluxo, watts por metro ao quadrado, vai ser igual, né, a T1, é o que eu quero achar, menos T2. T2 a gente descobriu que vale 105 graus, dividido sobre KB, o meu KB ele vale 150 e o meu LB ele vale 0,02, correto? Então, a gente vai achar T1 nessa equação aqui, que o valor de T1 que eu calculei aqui deu 115 graus. Esse vai ser o valor aí de T1, que é a temperatura de superfície que a gente colocou aqui nessa fórmula. Então, agora eu consigo achar a temperatura máxima, né? A gente consegue achar para Tx igual a 0, quando eu estou tendo geração, eu consigo achar a temperatura máxima. Se vocês optassem por utilizar o circuito e fizessem, em vez de fazer T1 menos T2 sobre essa resistência, eu poderia fazer T1 menos T infinito, né? E colocaria as duas resistências, KB sobre LB, mais 1 sobre H,
a gente ia achar o mesmo valor que a gente achou aqui, ó, de 115 graus. A gente teria que achar o mesmo valor. E observe que esse valor de T1 também, gente, ele é coerente. Por quê? Se eu achei que T2 vale 105, então T1 tem que ser maior. E, consequentemente, o T0 também vai ter que ser maior, né? Então, a gente vai ter que T0 vai ser maior do que T1, que, por sua vez, vai ser maior do que T2. Então, a gente tem que conferir também, né? A gente pode conferir a nossa resposta. Então, vou achar o T máximo aqui, né? Que vai ser igual. Agora, eu não vou utilizar o fluxo mais, porque ele está trabalhando com a taxa volumétrica. Quando a gente desenvolveu essa equação, ele estava trabalhando com a taxa volumétrica, então minha unidade necessariamente tem que ser watts por metro cúbico. Então, eu vou colocar aí que vai ser 1,5, né? Vezes 10 a 6, vezes o LA. O LA do meu sistema, ele vale 0,05, né? Dividido sobre 2, o K, ele vale 75, mais a temperatura da minha superfície, né? Que no caso é T1, né? Sempre referente a onde que tá tendo geração, que vale 115 graus. Quando vocês resolverem isso aí, essa continha, né? Que é para T, para X igual a 0, que nada mais é do que o T0 que vocês acharam, né? Ele vai dar 140 graus exatamente, sendo coerente com o que a gente acabou de falar, em que T0 é maior, depois a gente tem T1 e depois a gente tem T2. Então, provavelmente, as contas, né, o que a gente fez aí, estaria correto, certo, pessoal? Esse é o exemplo da nossa aula de hoje que a gente vai fazer. Só lembrá-los que na próxima quinta-feira a gente vai ter a atividade avaliativa, né? Que será tipo uma provinha para a gente compor a nota 1, né? Avaliação 1, os 30 pontos aí que tá faltando. Então, ela vai valer 18 pontos, combinado? Então, se preparem e até quinta-feira.